Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 9 de outubro de 2023, hoje é dia de São Dionísio, o apóstolo da Gália. Papa Francisco diz que a ingratidão gera violência. Um simples obrigado pode trazer paz. Reportagem de Silvonei José, do Vatican News. A ingratidão gera violência, tira a nossa paz e nos faz sentir e falar gritando, sem paz, enquanto um simples obrigado pode trazer paz. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus deste domingo, 27º do Tempo Comum, comentando o trecho do Evangelho que ele chamou de uma parábola dramática, com um epílogo triste. O de um proprietário de uma vinha que a confia a agricultores e esses, na época da colheita, quando o proprietário por primeiro envia seus servos e depois seu filho para recolher a colheita, maltrata-os e mata-os. E de agricultores tornam-se assassinos, observa o pontífice, segundo o qual na raiz dos conflitos há sempre alguma ingratidão e pensamentos gananciosos. Segundo Francisco, com esta parábola, Jesus recorda-nos o que acontece quando o homem se ilude pensando que pode se fazer por si mesmo e esquece a gratidão, esquece a realidade fundamental da vida, que o bem vem da graça de Deus, do seu dom gratuito. Quando esquecemos isto, a gratuidade de Deus, sublinhou Francisco, acaba-se vivendo a própria condição e o próprio limite não mais com a alegria de se sentir amado e salvo, mas com a triste ilusão de não precisar nem de amor nem de salvação. Sim, deixa de ser amado e se encontra prisioneiro da própria ganância, da necessidade de ter algo mais do que os outros, de querer ser mais do que os outros, acrescentou o Papa. Para o pontífice, daqui provém muitas insatisfações e recriminações, muitas incompreensões, muitas invejas, e levados pelo rancor, se pode cair no redemoinho da violência. Perguntemo-nos então, insistiu o Papa, tenho consciência de ter recebido como dom a vida e a fé e de ser eu mesmo um dom de Deus? Eu acredito que tudo começa com a graça do Senhor? Entendo que sou um beneficiário sem mérito, amado e salvo gratuitamente? E, sobretudo, em resposta à graça, sei dizer obrigado? E o Papa Francisco enfatizou em seguida as 3 palavras que são o segredo da convivência humana: obrigado, permissão e perdão. Eu sei como dizer essas 3 palavras? Obrigado, permissão, perdão, desculpe. Eu sei como pronunciar essas 3 palavras? É uma palavra pequena. Obrigado. É uma palavra pequena. Permissão. É uma palavra pequena para pedir desculpas. Perdão. Esperada todos os dias por Deus e pelos irmãos. Perguntemo-nos se estas pequenas palavras, obrigado, permissão, perdão, desculpe, estão presentes em nossas vidas. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco e o Patriarca Latino de Jerusalém reagiram à repentina eclosão do conflito entre Israel e Palestina. O Papa disse ontem, ao fim da oração do Ângelus, que acompanha a violência com apreensão e tristeza, e fez um apelo para, por favor, pararem os ataques com armamentos. O líder da Igreja Católica em Jerusalém, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, pediu pelo fim da escalada da situação em uma declaração neste domingo. O contínuo derramamento de sangue e as declarações de guerra lembram-nos mais uma vez da necessidade urgente de encontrar uma solução duradoura e abrangente para o conflito palestino-israelense nesta terra, disse o patriarca. Notícias da Igreja Católica. Um sacerdote exorcista dos Estados Unidos explicou a uma jornalista do National Catholic Register que o diabo odeia tudo que é belo e santo, incluindo os sinos que soam durante a celebração da missa e que o próprio sacerdote usa durante os rituais de exorcismo. O diabo odeia tudo que é belo e os sinos são usados especificamente para chamar a atenção sobre a adoração divina de Deus. Os demônios odeiam os sinos, que eu uso em sessões de exorcismo o tempo todo, confirmou o padre Teófilo a jornalista Patty Armstrong.
Para o rito do exorcismo utilizam-se orações e água benta, mas Padre Teófilo também acrescenta muitas outras ferramentas como música, cantos, arte sacra, um grupo de oração, água e sinos bentos para enfrentar o demônio. Satanás sempre nos ataca através dos nossos sentidos, então a própria liturgia deve ser um ataque sagrado aos nossos sentidos, nossa visão, nosso tato, nossos cheiros e nossos ouvidos. Rezamos como igreja com todas essas coisas sensoriais, porque ela aprendeu durante milênios que isso é o que repele o inimigo, indicou o sacerdote. Do mesmo modo, explicou que quando se usam sinos consagrados na missa, estes humilham o demônio porque são um objeto não racional que fazem o que eles mesmos deveriam fazer desde a sua criação, mas estes não querem adorar a Deus. Notícias da Igreja Católica. Cada brasileiro importa, foi a mensagem pró-vida da Citizen Go Brasil contra a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação no Brasil através da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal. O ato em defesa da vida aconteceu nesta quinta-feira, 5 de outubro, entre meio-dia e 8 da noite, com um carro de propaganda que percorreu o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes e o Supremo Tribunal Federal em Brasília, disse a agência ICA e a editora de campanhas da Citizen Go Brasil, Glauciane Teixeira. Ela estava na capital federal para participar da sessão solene em comemoração ao Dia do Nascituro, que aconteceu na quarta-feira no Senado às 15 horas. Ela contou que o recado da Citizen Go Brasil foi um ato em demonstração das 158 mil pessoas que já assinaram a petição online contra a DPF 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e esperam que a vida do nascituro seja respeitada. Notícias da Igreja Católica. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse na quarta-feira, 4 de outubro, que o fato de um homem ser um homem e uma mulher ser uma mulher é senso comum. Sunak, que assumiu o cargo em outubro de 2022 e é líder do Partido Conservador, fez os comentários durante um discurso na reunião anual de seu partido em Manchester, na Inglaterra. Nós não deveríamos ser intimidados a acreditar que as pessoas podem ter o sexo que quiserem. Não podem fazer isso. Um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. Isso é apenas bom senso, disse Sunak, segundo o jornal americano The Washington Post. Ele também afirmou que não deveria ser controverso para os pais saber o que seus filhos estão aprendendo na escola sobre relacionamentos. Notícias da Igreja Católica. A livraria editorial Vaticana Lev publicou na sexta-feira, 6 de outubro, o livro Santos, Não Mundanos, A Graça de Deus nos Salva da Corrupção Interior, que contém 2 reflexões do Papa Francisco e que foi entregue aos participantes do Sínodo da Sinodalidade. A 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo foi convocada no mês de outubro de 2021 sob o lema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. 365 pessoas foram convocadas para a sessão que acontece neste mês de outubro em Roma, entre bispos, religiosos, sacerdotes, diáconos e leigos. Pela primeira vez, os não-bispos, incluindo 54 mulheres, terão direito de voto. O livro apresenta um artigo de 1991, originalmente intitulado Corrupção e Pecado, que foi republicado quando o então cardeal Jorge Mário Bergoglio já era arcebispo de Buenos Aires em 2005. A outra reflexão do Papa é a Carta aos Sacerdotes da Diocese de Roma, de agosto deste ano. Na introdução, datada de 30 de setembro de 2023, o Papa Francisco diz: a fé cristã é uma luta, uma batalha interior para vencer a tentação do fechamento em nosso ego e permitir que sejamos habitados pelo amor de um Pai que deseja nossa felicidade. É uma bela luta porque, quando deixamos o Senhor vencer, nosso coração exulta de plenitude e nossa existência é iluminada com um raio infinito. A luta que travamos, como seguidores de Jesus, é, acima de tudo, contra o mundanismo espiritual, que é o paganismo disfarçado com vestes eclesiásticas. Por mais que esteja disfarçado com uma aparência de sagrado, é uma atitude que acaba sendo idólatra, pois não reconhece a presença de Deus como Senhor e libertador de nossas vidas e da história do mundo. Ao mesmo tempo, deixa-nos à mercê de nossos caprichos e desejos, disse o Papa. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.